Tudo bem aí? Houve um piquezinho aí na internet, né? Mas, como eu estava falando, dando boa noite a todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, sexta-feira, às 19h40. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel, pelo espírito de André Luiz. E nós vamos estudar hoje o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Mas antes vamos fazer uma prece, porque estamos iniciando um novo estudo, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando essa doutrina abençoada que tanto tem nos ensinado. Que o Pai nos fortaleça, nos abençoe e que possamos sempre continuar perseverando no nosso burilamento pessoal. Então, agora nós vamos iniciar o estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 19, que tem por título, como eu já falei, A Jovem Desencarnada. Vou começar a leitura, tá bom? Então, vamos lá. Sua neta não vem à mesa para as refeições? André Luiz estava perguntando à dona Laura, mãe do Lísias, né? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, porque a neta dela está recém-desencarnada e está lá na casa dela. O espírito se encontra em repouso na casa da avó, na colônia Nosso Lar. Ela desencarnou recentemente. Esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, batida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Olha como isso é importante. Aqui, quer dizer, aqui na nossa casa, na colônia Nosso Lar, não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia, quer dizer, a irritação e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral, que é uma faixa de frequência, nós já estudamos isso. 15 dias, em forte sonolência assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, a neta dela, que desencarnou recentemente, não está bem, não é? Está agora na casa da avó, se recuperando, mas ela não participa das refeições, porque a forma dela, o modo como ela se encontra em desequilíbrio, não é bom para... Porque ela diz aqui, pode contaminar os fluidos pesados a alimentação. Então, eu trouxe aqui, para a gente partilhar aqui o ecrã. Deixa eu ver se eu consigo partilhar. Tem um probleminha aquela hora da internet. Vamos ver aqui, eu acho que vai agora. Partilhar o ecrã. Para a gente conversar sobre isso e entender algumas coisas muito importantes, né, que acontecem. Às vezes a gente não dá muita importância a certas coisas, mas é bom a gente ficar atento. Então, vamos lá. Então, Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, capítulo 19, A Jovem Desencarnada, né? Primeira aula. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o... Analisando, olha o que a dona Laura falou aqui no livro. Porque não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. É o estado da neta dela. Então, ela não vai participar das refeições com a dona Laura e com o André Luiz. Os alimentos da colônia são elaborados a partir dos fluidos espirituais, sob a atuação mental direcionada de espíritos
que lhes dão forma e características semelhantes às referências dos alimentos terrenos. Nós estudamos isso no capítulo 18, que fala sobre amor, alimento das almas, né? Então, nós falamos sobre os alimentos, como é que os alimentos na colônia assumem uma característica, uma forma dos alimentos terrenos. Então, eles são elaborados a partir dos fluidos espirituais sob a atuação mental, direcionada de espíritos que lhes dão forma e características semelhantes às referentes dos alimentos terrenos. Nessas condições, esses alimentos conduzem elementos de harmonia. No entanto, por sua natureza fluídica, esses alimentos podem ser modificados e corrompidos sob a ação de pensamentos em desequilíbrio, mesmo que não intencionalmente. Então, como o alimento no plano espiritual, na colônia nosso lar, tem uma natureza fluídica, são compostos fluídicos que sofrem uma atuação mental para terem aparência e característica dos alimentos da terra. Tá? Então, ninguém na colônia nosso lar come um prato de arroz com feijão, como nós comemos aqui na terra. É um composto fluídico que guarda a aparência do prato de arroz e feijão da terra. E por sua natureza fluídica, ele é suscetível de sofrer modificação e ser corrompido sob a ação de pensamentos em desequilíbrio, como o da jovem, mesmo que ela não tenha essa intenção. No livro Tua Casa, esse livro é um livro maravilhoso, gente. Esse livro é Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo Espírito Ayrtes. Eu já fiz um culto no lar, todo ele com esse livro. Ele tem um capítulo 8 chamado Teus Alimentos. E ele diz assim, o Ayrtes: no momento da alimentação, não deves esquecer-te de uma boa prosa, de uma boa conversa, onde o contentamento elevado esteja presente, para que o teu coração e a tua consciência não te acusem de desleixo mental. A vida não se esquecerá de fazer crescer a semente que plantaste com amor. Por quê? Quando eu estou à mesa, com meus alimentos à minha frente, tudo é o quê? Uma modificação do fluido universal. Os nossos alimentos também têm uma base fluídica. Se eu à mesa tenho um desleixo mental, é o famoso, estou almoçando, jantando, estou vendo aqueles programas na televisão que só falta escorrer sangue pela tela. Antigamente o pessoal dizia que era o jornal, né? Tinha o jornal que se você torcer saía sangue. Hoje é a televisão. Então, ou então estou à mesa, me preparando para a minha refeição, qual é a minha conversa? Estamos falando da matança que houve na comunidade tal, do sujeito que morreu assim, da corrupção. Então, olha o meu padrão vibratório. O meu pensamento, ele é fluídico, não é? E isso pode contaminar, e vai contaminar com certeza, os alimentos que eu estou ingerindo, mesmo estando encarnado. Na Gênesis, no capítulo 14, item 14, diz assim: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, eu vou, mesmo sem querer, entendeu? Sem ter a intenção, eu posso alterar
a composição fluídica do alimento e torná-lo um alimento deletério. Aí é aquele famoso, né? Você acaba de almoçar aquela mesa, aquela comida gostosa, aí você começa a comer, daqui a pouco, no meio do jantar, do almoço, você diz, nossa, essa comida me fez mal. Você cozinhou direito essa carne? Será que o alimento estava bom? Será que essa azeitona que você colocou não estava passada? Será que você não botou sal demais, ou pimenta demais, ou tempero demais? Porque está me fazendo um mal danado. Ah, tem que ver isso, vai examinar a geladeira para ver se esse alimento está lá, não passou da validade. Aí a gente bota a culpa, né? Ou na cozinheira ou no alimento. Aí você para e começa a relembrar. O que a gente estava fazendo durante o momento que a gente estava comendo? E a gente estava metendo um malho na vizinha, a gente estava comentando a desgraça alheia, ao número de mortes que aconteceu naquela comunidade, a gente estava falando de tiro, de corrupção, de tudo que não presta. Mas a gente acha que foi o tempero que fez mal ao estômago, né? Algumas vezes, essas transformações, continua lá na Gênese, resultam de uma intenção. Algumas vezes de uma intenção. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Ora, se você está falando da matança que aconteceu em um certo lugar, na hora que você está ingerindo o teu alimento, ou está falando de alguma outra desgraça, ou metendo um malho na vida de alguém, essa ação são produto de um pensamento inconsciente. Você não tem a mínima ideia do mal que isso pode causar a você. Porque basta, como diz no livro A Gênese, de Allan Kardec, que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. E ele, às vezes, nem sabe que isso pode acontecer. Ele nem sabe que isso pode acontecer. Ainda na Gênese, no capítulo 14, item 15, diz assim, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo modificar suas propriedades, é evidente que eles devem se achar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, esses fluidos, né, são eles que levam o pensamento e podem modificar suas propriedades. Então, é evidente que esses fluidos vão estar impregnados da boa qualidade ou da má qualidade dos pensamentos que os fazem vibrar e modificando-se pela pureza ou impureza do sentimento. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, a grande pergunta, né? Por que no umbral a jovem teria permanecido em forte sonolência assistida? Porque a dona Laura falou que ela ficou 15 dias no umbral, sendo assistida pela família. O umbral é uma faixa espiritual de passagem para uma boa parte de espíritos que desencarnam. Capítulo 12 do livro Nosso Lar fala do umbral, né? O tempo e as condições de permanência dependem das necessidades de cada espírito, até que ele esteja em condições de adentrar em meio mais elevado. André lá permaneceu por 8 longos anos, consciente e atormentado, tanto que ele via tudo que estava acontecendo. A jovem, apenas 15 dias, em forte sonolência. Apesar disso, e sem perceber, André também recebia assistência do ministro Clarencio. Então, ela, a neta da Laura, ficou 15 dias e recebeu assistência da família. O André, que estava consciente lá, mas tanto é que via tudo que estava acontecendo, atormentado. Ele não percebia, mas ele também estava recebendo assistência do ministro Clarencio e de outros companheiros,
Só que ele não percebia essa ajuda que ele estava recebendo ali no umbral, né? Ele não recebia, ele não percebia essa ajuda. E aí, no capítulo 12 do umbral, né, diz assim: o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada, né? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Tem uma faixa vibratória, umbral, onde nós vamos expurgando, eliminando os resíduos mentais, né? Esses que nós trazemos da terra, daquela vida que nós vivíamos ali enquanto encarnado, né? Esse material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Ela foi adquirindo esse material, foi adquirindo, e agora ela tem que expurgar. Aqui também passa pela questão do choque anímico, né? Quando ele vai para a mesa mediúnica, toda vez que ele tem o choque anímico, é para expurgar também um pouco desses resíduos mentais. Então, para poder ir se libertando. Então, nesse trecho, ele vai falar de duas coisas importantes. Do nosso cuidado na hora das refeições, né? Porque tudo pode se contaminar pela influência dos nossos pensamentos, o alimento, a nossa água, até as nossas roupas. Desse livro, Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo Espírito Airtes, ele tem um capítulo para cada coisa. Então ele fala do cuidado que a gente tem que ter com a nossa casa, com os nossos animais, com as nossas plantas, com a nossa alimentação, com a nossa água, com a nossa roupa, porque tudo pode ser contaminado pelos nossos pensamentos. Nossos animais também podem ser afetados. Sabe, uma casa muito conflituosa, onde as pessoas estão sempre se digladiando de várias formas, acaba tornando essa casa um ambiente deletério. O animal vai sentir. Pode ficar doente, macambúzio. As plantas também vão sentir. Elas podem ficar feias, podem murchar, podem até morrer. Então, tudo pode ser afetado. Eu me lembro, muitos anos atrás, isso já vai lá para uns 30 anos ou mais, que uma amiga, ela morava numa outra cidade. E a família dela estava passando por momentos muito complicados, né? E ela morava numa cidade distante da cidade onde a família dela residia. Ela tem uma mediunidade. Então, um dia ela estava em prece, orando pela família dela, que morava num outro estado, e ela disse que se concentrou e começou a fazer prece pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela família, né? Aquela coisa toda. E, de repente, ela teve uma visão da casa dos pais dela. E quando ela olhava para as paredes, ela via um lodo negro escorrendo pelas paredes, envolvendo, cobrindo aquelas pessoas. E aí ela percebeu que ela tinha que orar muito mais pela família dela. Então, ela teve essa visão, ela entrou em transe e a mente dela se foi até
a casa dos pais, que era no outro estado. E ela entrou dentro da casa e ela viu. Ela disse que era uma coisa terrível e ela se sentiu muito, muito mal. E logo ela retornou. É isso aí, tá? É isso aí. Então a gente tem que tomar muito... O nosso lar é um ambiente sagrado. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo que entra no nosso lar, inclusive com os nossos pensamentos, né? Para que a gente não vá tornar o nosso lar um ambiente hostil para nós. E isso a gente, quem já não percebeu isso algum dia, entrando na casa de uma outra família, de um amigo ou em algum lugar, onde você entra e sente um certo impacto. Você entra, sente um mal-estar, uma dor de cabeça, você sente uma atmosfera não muito agradável, tem logo vontade de ir embora. Como tem lugares que você entra e se sente, nossa, que coisa boa, nossa, é tão bom ficar aqui nessa casa. Nossa, sabe, uma coisa leve, eu cheguei aqui até meio para baixo, mas depois eu estou indo, né? Eu estou indo para casa bem melhor, porque também aquele ambiente é um ambiente bom, né? Envolvido por uma energia boa. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, né? E aqui ele também fala sobre umbral, que funciona, portanto, como uma região destinada a receber aqueles espíritos que têm lá suas dificuldades, então, para que ele possa ir esgotando esses resíduos mentais. Vamos voltar aqui ao nosso livro do Nosso Lar. Diz aqui assim: manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta Terra, né? Seria muito interessante ouvi-la. Ele queria conhecer a neta da Dona Laura. E ele perguntou: há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez jogada, né? Quando lhe dei a conhecer a neta. Ele queria conhecer a neta, né? Porque há muito tempo que ele não recebia notícias da Terra. Então ele queria conversar com a menina para ver se ela trazia notícias do que estava acontecendo lá na Terra, né? Já tinha quase uns 10 anos que ele estava desencarnado. Ele queria saber notícias da Terra. Então esse foi o desejo dele, queria conhecer a moça para conversar com ela, para ver se ela contava para ele alguma coisa que estava acontecendo de novo lá na Terra. E a senhora Laura não se fez desentendida, né? E foi logo atendendo a vontade dele. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem, lá ele encontrou no quarto, deitada, uma jovem muito pálida, que repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Então a jovem ficou surpresa ao ver André. Este amigo, Heloísa, falou Dona Laura, explicou a genitora, a mãe de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Quer dizer, já tinha pelo menos quase 10 anos, né? A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Então ela estava meio triste, né? André Luiz percebeu isso, que ela estava meio triste. Então vamos continuar aqui. Por quê? A outra pergunta que a gente poderia fazer. Por que mesmo junto da família, essa jovem mantinha aparência triste e adoecida? Era para ela estar alegre, né? Afinal, ela estava junto da família, mas ela apresentava uma aparência triste e adoecida. Mesmo com a ajuda dos entes queridos, o espírito necessita de um tempo para reorganizar as ideias e se adaptar às novas condições de existência. A princípio, a aparência física ainda se apresenta em seu perispírito, inclusive os aspectos das causas de seu desencarne. Então, no início, nós já ouvimos falar isso várias vezes, o espírito se mantém um pouco, né, abalado, né? Principalmente se ele teve sérias dificuldades. Como nós estudamos na aula anterior, o Samson, ao contrário, lembra da Lisbeth? O Samson
foi um espírito que estava muito bem espiritualmente, apesar de estar muito doente. Nós lemos isso lá nos Espíritos Felizes do livro Céu e Inferno. Ele estava muito bem, estava doente, mas espiritualmente estava muito bem. E quando ele desencarna, 8 horas após o desencarne, mesmo ainda o corpo dele estando no velório, ele já deu comunicação, lá mesmo com o corpo, ao lado do corpo do velório. E ele estava, assim, um pouquinho só abatido, porque era o natural, né? Mas muito bem espiritualmente, alegre por poder dar notícia ao Kardec. No caso dessa jovem, não é, ela é um espírito que trouxe algumas complicações. Então, ela ainda traz do seu perispírito, porque ela não tem mais corpo físico, né? Ela traz no seu perispírito a aparência caidinha de que ela estava na Terra antes de desencarnar. Ela devia estar com algum problema, né? Ou doente, né? Ou passando por algum problema grave. E a aparência dela antes de desencarnar já era abatida. Então, ela ainda mantém no seu perispírito essa aparência abatida que ela tinha na Terra enquanto estava encarnada e que, por algum motivo, motivou lá a sua morte. Então, ela traz os aspectos da causa do seu desencarne. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, item 165. Diz assim, na parte 2ª, capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Kardec pergunta, é perturbação espiritual o título dessa parte aqui. E na questão 165, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa perturbação que o espírito passa, né? A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. E os espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então, aquele que estuda o espiritismo, ele já tem uma ideia do que está acontecendo com ele. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exerce. Então, o conhecimento do espiritismo vai nos ajudar muito quando a gente despertar no plano espiritual. Agora, a nossa situação moral, a prática do bem que a gente já vem realizando, o amor aos semelhantes, a consciência tranquila de ter feito tudo que podia ter feito, é o que mais influência vai nos trazer. E aqui tem uma nota de Kardec, que é muito grande, mas eu só vou ler o 1º e 2º parágrafo dessa nota. Depois vocês poderão ler o restante. Diz assim Kardec na nota, que essas notas são escritas por Allan Kardec. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso para a maioria dos espíritos. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. E esse tempo para entrar no conhecimento de si mesma vai depender do nosso grau evolutivo. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos, ou até de muitos séculos. No caso eu acho que era Lisbeth, que nós estudamos lá nos Espíritos Sofredores do livro, lá no final do livro Céu e Inferno, ela estava mais ou menos há 150 anos nessa espécie de torpor. É justamente essa situação que a pessoa se encontra, tá? Esse estado de confusão que nós chamamos de umbral.
Esse período de aturdimento é porque o espírito está numa faixa de frequência vibratória, tá? Que leva ela a uma certa confusão. O espírito se encontra aturdida, tá? A lucidez das ideias vão voltando à medida que ela vai expurgando toda aquela matéria, como nós vimos aqui. Deixa eu... não, eu quero voltar. Peraí, um instantinho. Aqui, ó. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, né? Atacado quer dizer comprar de muito, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. E como diz aqui anteriormente, ó, o umbral é uma faixa espiritual de passagem para uma boa parte dos espíritos que desencarnam. O tempo e as condições de permanência no umbral dependem da necessidade de cada espírito, até que esteja em condições de adentrar em meio mais elevado. É o que está escrito aqui, no primeiro parágrafo da nota da questão 165. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso, de algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesmo. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida, tá? À medida que ela vai esgotando os resíduos mentais, né? Que ela vai queimando a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então, e à medida que isso vai acontecendo, parece que vai se dissipando uma espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, essa faixa de frequência, onde a mente do espírito está mergulhada, é que nós chamamos de umbral. Não é uma região geográfica, é uma faixa de frequência que o espírito se encontra. Muito variável, continua Kardec, é o tempo que dura essa perturbação que segue a morte. Pode ser de algumas horas ou até de séculos, né? Tem uns que ficam até alguns milênios. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontra. É o caso do Samson. O Samson é um que se identificava já com o estado futuro que os aguardava. Quem também, quando nós estudamos também o Diversidade dos Carismas, nós falamos da Ivone do Amaral Pereira, quando ela disse que no final da vida dela, na Terra, ela já vivia mais a vida espiritual do que a vida material. Então, essas pessoas vão estar pouco tempo nessa faixa de frequência de perturbação. Outros, infelizmente, vão ficar muito tempo, até se esgotarem toda essa matéria fluídica, deletéria, que ele adquiriu, né? A sua atmosfera psíquica. Né? Horror. Oi, pode falar. Isso aí seria o apego à matéria mesmo, né? Não também aquela pessoa muito negativa, aquela pessoa que é muito maledicente, aquela pessoa muito negativa, aquela pessoa... envolve várias coisas, né? Envolve várias coisas.
né? Questões morais, questões apegos materiais, sabe? Aquela pessoa que só sabe falar mal dos outros, aquela pessoa que só gosta de falar de desgraça, de ver desgraça, mete o mal em todo mundo, muito negativa, entendeu? Que critica E também de sentimentos também, né? O apego a sentimentos, né? emoções, apegos, Isso. pessoas que carregam ódios seculares no coração, egoístas, extremamente vaidosas, orgulhosas, que só desejam o mal para os outros, que não se presta a fazer nada por ninguém, é tudo para ela, primeiro para ela, segundo para ela, terceiro para ela e para os dela. Esse tipo de pessoa, entendeu? Essas pessoas, na maioria das vezes, terão dificuldades nesse momento. É quando você é doutrinadora, não é, Márcia? Ou é médium, ou é médium, Sou médica. médium psicofônica, né? Já fui doutrinadora, agora não sou mais. Lembro. Quantas pessoas, quantos espíritos carregando essas questões você já não trouxe a comunicação deles? Muitos, Muitos, né? Muitos. muitos. E sempre vem dizendo para nós, né? Ali é uma escola, né? Com certeza. Segue quem quer. Ele está dizendo, olha para mim. Olha o que aconteceu comigo, né? Exatamente. E se você estiver numa caminhada parecida com a minha, com certeza amanhã você vai estar aqui. Então ele está nos dando uma oportunidade para a gente mudar o nosso caminho, né? É uma oportunidade. Quem mais se beneficia nesse trabalho é o médium, seja doutor, seja psicofônico, seja dirigente, que tem a oportunidade de ouvir o depoimento daquele companheiro. A gente pensa que nós estamos ajudando, mas nós estamos ajudando do que ajudando. E depois também não vai poder dizer, eu não sabia. Ah, com certeza. E a gente diz, opa, não pode dizer isso. Vamos voltar aqui ao livro Nosso Lar. Aí está aqui, né? Antes, porém, que a jovem respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços difíceis, né? Esforços fatigantes. Heloísa, aí ela não deixou a neta falar, porque se a neta fosse falar, ela ia se cansar muito falando. Então, a própria avó foi dando as explicações por ela. E aí ela disse a dona Laura, Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa. Então, ela morreu de tuberculose. Naquela época, na década de 40, era muito comum pessoas morrerem de tuberculose. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, quer dizer, dispensar a tempo algum do otimismo e da coragem. Então, ela está dizendo assim, ela está assim, triste, caidinha, porque ela teve tuberculose, e a tuberculose maltratou muito ela. Mas, mesmo estando no momento difícil, nós não podemos abrir mão do otimismo e da coragem, né? Mesmo por mais difícil seja o momento que a gente está vivendo, não podemos dispensar o otimismo e a coragem. E aí ela continua. Vi a jovem, aí diz André, vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. Ela quis chorar, mas não conseguiu. Quis não chorar, mas acabou chorando. O tórax começou a arfar-lhe, quer dizer, a ofegar, violentamente. E colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. E aí ela começou a chorar, né? Porque com certeza começou a lembrar de alguma coisa da vida dela passada que trazia para ela muita tristeza. Aí deixa eu voltar aqui um pouquinho. Analisando, por que a dona Laura chamou atenção, dizendo para a neta e para o André Luiz, que não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Quer dizer, não se pode abrir mão em tempo algum do otimismo e da coragem. Os pensamentos otimistas que traduzem as boas expectativas do espírito para as situações presentes e futuras são formas concretas de possibilidades reais do bem-estar e harmonia, criando formas de pensamento
que atraem as boas resoluções do universo a seu favor. Lembra quando nós estudamos lá no livro A Gênese, capítulo 14, item 14, quando Kardec diz: basta o espírito pensar que ele cria. Então, se no momento de dificuldade eu começar a pensar em coisas boas, eu vou criar essa forma pensamento. E ela vai, e nós já estudamos formas de pensamentos aqui, ela vai acabar se associando a outras formas de pensamentos semelhantes e vai me envolver. E vai acabando atraindo as boas resoluções do universo a meu favor. Então, a minha forma de pensamento, ela vai se expandir e vai atrair milhares de outras semelhantes. Se a minha forma de pensamento é de coisa boa, de otimismo, outras formas de pensamento de otimismo vão se somar a ela e vão retornar para o ponto emissor. Quem é o ponto emissor? Aquele que criou a primeira forma de pensamento boa. E vai envolvê-lo, atraindo as boas resoluções do universo a seu favor. Nessa sintonia, o ser se prepara para harmonizar-se intimamente, mesmo diante de qualquer adversidade. E quando se é impulsionado pela coragem, reage-se às dificuldades e às dores inevitáveis do mundo. Porque nós estamos aqui no planeta Terra. E ninguém que está aqui no planeta Terra poderá fugir às dificuldades e às dores, aos problemas. Não adianta se esconder dentro do baú, que os problemas irão nos encontrar dentro do baú. Controla-se o medo nos instantes mais temerosos e desbrava-se caminhos através do esforço próprio. Então, na hora que a situação fica difícil, a gente tem que começar a ter pensamentos otimistas e se encher de coragem. Porque aí a gente vai conseguir controlar esse medo e abrir novos caminhos, né? Que vão nos levar a um outro momento melhor. No livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles fala sobre otimismo. Psicografia de Valdo Pereira Franco. E ela diz o seguinte: a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência e informação. Então, inicialmente o cara, isso não vai dar certo. Não adianta, não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Ele vai se acomodar, ele não vai acreditar que esse tipo de coisa vai dar certo. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado pela negatividade, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Tem gente que toda vez que você fala alguma coisa, qualquer coisa que você fale, vamos fazer isso. Primeira coisa que ela pensa, no contrário daqui, se você está pensando, vamos fazer isso que vai dar certo. Primeira coisa que ela diz, isso não vai dar certo. Nem adianta, não vai dar certo. Ou então ela traz logo algo ruim para contrapor aquilo. Tem gente que é assim. Se você diz assim, nossa, hoje vai fazer um sol danado. Vai nada. Estou vendo umas nuvens ali, ó, que já vão engrossar, vai cair um pé d'água. Tem gente que é assim. Às vezes você diz assim, nossa, tá um calorão, aí você olha para o céu, vê uma nuvenzinha e eu acho que vai chover e vai refrescar. A pessoa olha, vai nada, vai dar um vento, vai espantar essa nuvem. Já vi na televisão que vai chegar a 49, sensação térmica de 65, vão morrer todo mundo frito. Tem gente que é assim. O copo dele está sempre meio vazio, sabe? Não está quase... Porque quando você olha para um copo que está com água pela metade, você diz assim, meu copo está quase cheio. O dele não, meu copo está quase vazio. Tem gente que é assim. Quem não conhece uma pessoa assim? Né? E vamos sair hoje, né? Vamos. E a gente tem que sair para comprar as coisas. Já sei. Vamos andar, não vamos achar. Ah, vamos pegar o ônibus. E, ó,
esse ônibus vai demorar, beça. Aposto que a gente vai pegar engarrafamento no caminho. E eu tenho que ir no aeroporto. E, ó, tá arriscado, a gente perdeu o avião. Tem gente que é assim, né? Então, esse indivíduo, ele não acredita logo no êxito da experiência e formação. Ele é aquele que anda com aquela nuvenzinha negra na cabeça. Ou então aquele que anda com os urubuzinhos ali. Tem até um ditado popular que diz: você pode até deixar o urubu posando na sua cabeça, mas nunca você pode deixar ele fazer ninho, nem botar ovo, né? Então, cabe a esse indivíduo entender que ele precisa insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental, viciado pela negatividade, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio, que isso é o estado doentio. Ainda no livro Vida, Desafio e Soluções, Joana diz o seguinte: logo depois que o indivíduo passa já por essa fase, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas pessimistas. Então, no momento que ele começa a entender que ele não pode mais viver no fundo do poço, ele precisa começar a valorizar tudo que está à volta dele, para poder se libertar dessas construções negativas e pessimistas. O novo hábito, esse novo hábito que ele está adquirindo, de ver a coisa mais colorida, e se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Não é uma coisa que o indivíduo consegue fazer de um dia para o outro, não. Às vezes leva anos nessa construção, tá? Pensar bem ou mal é uma questão de hábito de Joana. Exatamente. A pessoa que gosta sempre de ver a coisa colorida, ela está acostumada a sempre ver o lado bom da coisa. Agora, tem o outro que está acostumado a ver o lado mal. Então, ele tem que desconstruir essa mania de ver sempre a coisa preta, a coisa negra, a coisa ruim, né? A coisa ruim, para começar a olhar para a coisa colorida. Abandonar uma coisa ruim e começar a construir uma coisa boa. E para falar sobre coragem, a Joana, no livro Vida, Desafio e Soluções, vai nos dizer que o apóstolo Paulo estava tão certo do valor do despertamento da consciência que na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele conclamou: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, ele está fazendo uma chamada para esses que estão mergulhados nessa ambiência negativa, né? Ociosa. Aquele cara que morreu e que não sabe, né? Que morreu. Só falta alguém jogar no buraco. Tem gente assim, que quer que o mundo acabe em colchão para ele morrer dormindo. Então, é para esses que ele está falando. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. Porque a pessoa está praticamente morta. É aquela pessoa que dali não sai nada. Só falta mesmo ela desencarnar. Porque para o mundo dos vivos, dos ativos, ela praticamente já está morta. Então ele chama: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Isso porque sono é forma de morte. Esse sono, não é o sono que a gente dá, porque o nosso sono natural também é. Quando a gente dorme, o sono natural, né, toda noite, o corpo, o espírito se desmembra do corpo e vai dar a voltinha. E o corpo fica como morto ali na cama, né, sem vida, porque o espírito foi fazer alguma coisa. Aí, porque isso, quer dizer, o sono é um tipo de morte. Mas aqui a gente está falando desse sono que a criatura se impõe, né? É um desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. E nesse sentido, quando se está desperto, Jesus o esclarece, a fim de que avance corajosamente na busca de sua autoidentificação. Então a Joana chama isso, né? Que esse sono é uma forma de morte. Esse que está dormindo,
e que Paulo conclama despertar. Tem um livro da Senira Pinto, também maravilhoso, onde ela diz, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Então, porque estar deitado, estar dormindo, esse dormindo aí, para a vida, é uma forma de morte, de desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. E nesse sentido, quando se está desperto, como diz a Senira, levanta-te, anda, né? Ela está repetindo uma palavra de Jesus, levanta-te e anda. É o título do livro dela, né? Nesse momento que você está ali desperto, você está tendo oportunidade de aprender coisas novas. E Jesus, o grande mestre, está sempre pronto a nos ensinar. Para que nós possamos avançar corajosamente na busca da nossa autoidentificação. Aí lembrando, né? Lembrando o que nós falamos hoje sobre o companheiro Ló, né? Lembra que nós falamos de Ló no livro A Gênesis, né? Aqui Ló, quando o anjo diz para Ló que é para eles caminharem sempre olhando para frente, para que eles não venham a sucumbir, para que eles não venham a se tornar estátuas de sal. Então, porque aquele que fica parado, né? Aquele que fica parado, aquele que não caminha para frente, ele pode se olhar para trás, ele pode se tornar uma estátua de sal. Eu estava olhando aqui que eu achei no livro A Gênesis, que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Mas acho que é mais para cá. Eu achei muito interessante essa passagem de Ló, que vem bem aqui a ver. Nossa, eu anotei aqui agora, não tô achando. Deve ser por aqui, peraí. Deve ser por aqui, que a minha... Deixa eu ver aqui. Nossa, não... Eu coloquei aqui na Bíblia, mas eu não achei agora. Então, é muito interessante isso, né? A gente vê como essas observações que estão aqui na Bíblia servem para chamar a nossa atenção para esse tipo de coisa, né? Que nós temos que estar sempre caminhando para frente, não podemos nos deixar ficar deitados, ficar dormindo, né? Caminhar para frente para que a gente possa crescer, que a gente possa progredir, porque aqueles que ficam deitados, dormindo, desapareceu aqui da Bíblia, não estou achando. Eu marquei aqui, quando terminou o estudo, que eu fui olhar e eu não estou achando mais. Está escrito a lápis na Bíblia, mas eu não achei. Que eu queria dar para vocês depois pegarem e pesquisarem isso. Mas é nesse sentido, né? Jesus nos esclarece a fim de que avance corajosamente na busca da sua autoidentificação. Então, vamos caminhar sempre para frente e avante. Então, vamos lá. Acho que está aqui. Gênesis capítulo 19, acho que vai do 24 até o 30, por aí. Aqui, ó, Gênesis capítulo 19, versículos 24 a 26, diz assim, ó, castigo de Sodoma. Fez, pois, o Senhor da parte do Senhor chover sobre Sodoma e Gomorra
enxofre e fogo do céu, destruiu esta cidade e todo o país em roda, todos os habitantes das cidades e toda a verdura da terra. E a mulher de Ló, tendo olhado para trás, ficou convertida numa coluna de sal, mostrando que aquele que olha para trás, que não segue para frente, pode se tornar uma coluna de sal, né? Quer dizer, nós temos sempre que estar de pé, caminhando para frente. E por isso que diz, buscar estar desperto, a fim de que avance corajosamente na busca da sua autoidentificação. E a Joana aqui, ela vai dizer, deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar para ver se está certo. Todos os triunfadores foram e são pessoas despertas para a sua atividade. O seu compromisso para com a vida, conscientes do próprio valor, sem o pieguismo, as covardias e fugas psicológicas de autodesvalorização, de autopunição, desfraudando o estandarte da coragem, partem para a batalha, que se entregam, superando os vícios e desenvolvendo as virtudes no campo imenso da consciência. Então, todos os triunfadores são esses que estão sempre de pé e caminhando, buscando sempre travar as suas batalhas, né? Desfraudando o estandarte da coragem, assumindo o compromisso, assumindo a responsabilidade e superando os seus vícios, desenvolvendo as suas virtudes no campo imenso da consciência. Os seres humanos que caminham sob o jugo da insegurança pessoal diante da vida, aclimatam-se às regiões de sombras, porque aí se refugiam para prantearem os limites em que se comprazem, temendo tomar decisões que os libertariam, mas que, por outro lado, exigem-lhes o denodo, o esforço, o sacrifício e a coragem para não desistir. Então, aqueles que estão dormindo, né, são esses que caminham sob o jugo da insegurança pessoal e acabam se acostumando a esse modo de viver. Porque aí eles se refugiam, se sentem seguros e ficam reclamando da vida. Lembra? Ó dor, ó azar, ó dor, ó azar. Lembrando aquele desenho, né? Era assim. Por quê? Porque eles têm medo, eles temem tomar decisões que poderiam libertá-los. Mas, para alcançar a liberdade, eles vão precisar se esforçar, né? Vão precisar se sacrificar, vão precisar ter coragem para seguir em frente e não desistir. Então, é isso aí que diz a Joana. Começada essa batalha nova, a de conquistar os espaços da evolução, mesmo sob conflitos perturbadores, dá-se o primeiro passo, que logo será seguido por outros. O difícil é o primeiro passo. Mas depois, tendo coragem para isso, a pessoa segue em frente. Até o momento em que o prazer de ser livre se torna o emulador, o desafiador para mais audaciosas realizações. É igual a pessoa que está sempre dizendo assim, como eu, vou voltar a caminhar, e não começa. No momento que você começar a caminhar, nos primeiros dias, logo depois, você vai se sentir estimulado e não vai parar mais. Vai caminhar todo dia. Era assim que eu fazia antigamente. Eu caminhava todo dia, de segunda a domingo. Era quase um vício caminhar. Parei durante muito tempo. Agora eu quero retornar a isso. Mas está difícil começar. Então eu vou ter que me encher de coragem para começar a fazer essas caminhadas. Depois da primeira semana, a gente se sente estimulada, né? E aí a gente vai ter esse prazer de continuar sempre caminhando. Então, ninguém, portanto, aspire a vencer aguardando que outros realizem o esforço que lhe cumpre desenvolver. Porque a conquista é pessoal e intransferível, não havendo lugar para fraude ou enganos. Nesse trabalho de conquista pessoal, não dá para você tentar passar para o outro
o que é da sua tarefa a realizar. E a Joana traz isso muito bem para a gente, né? Mostrando como é importante a gente abraçar essa tarefa, como é importante a gente ser otimista, a gente ter coragem, a gente fugir dessa preguiça, dessa coisa que só quer derrubar a gente. O cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos, com a nossa casa. Na aula de hoje chamou muita atenção para isso. O cuidado com os nossos alimentos, o quanto de prejudicial a gente pode causar, né? O quanto de prejuízo a gente pode trazer para nós mesmos dentro da nossa própria casa. Então, tudo passa pela educação de pensamentos. Você quer ver um outro exemplo? Às vezes, acontecia, né? Eu morava no condomínio, e eu estava dentro de casa e começava a ouvir, porque as paredes muito finas, infelizmente, você escuta os problemas da casa alheia. Brigas, discussões, essas coisas, né? Às vezes a gente escuta. O que eu fazia muitas vezes? Eu pegava o meu evangelho, lia um trecho do evangelho e entrava em prece. Gente, parecia uma coisa incrível. Logo, dali a alguns minutos, aquilo ia se arrefecendo. Olha só a força do nosso pensamento. Eu abria o evangelho e lia o trecho lá do evangelho, tipo, abria ao acaso, lia um pedaço, depois pedia, não era eu que ia fazer com que aquilo melhorasse. Eu pedia ajuda da espiritualidade amiga, para que ela fosse até lá naquele local, envolvesse aquelas criaturas com amor, para acalmar aqueles corações, para evitar que coisas mais graves possam vir a ocorrer. Então, é a força do nosso pensamento, gente. Isso qualquer um de nós pode fazer. Entrou no ônibus, viu uma situação complicada, passou na rua, viu uma situação complicada, entre em prece. Pede por aqueles irmãos. Logo a espiritualidade vem e auxilia. Então, que a gente, né, acredite nisso. Acredite nesse otimismo. Pare de ver sempre o lado negro, o lado da sombra, que às vezes as pessoas têm essa mania, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o estudo de hoje, sobre essa mensagem? Eu. Pode falar, cara. Márcia. Então, você falou sobre essa oração aí no final. Já aconteceu isso comigo também. Um casal que brigava muito e aos berros, e eu peguei, abri o evangelho, fiz uma oração e pedi por eles. Mas levou assim pouquíssimos minutos, estava um silêncio total. Quer dizer, as minhas preces foram atendidas, né? Exatamente. Até eles comentaram que não sabem o que aconteceu, que de repente eles pararam de discutir, um ficou olhando para a cara do outro, uma coisa assim meio inexplicável, né? E eu gostei muito do estudo hoje, Rose, principalmente quando você falou sobre os alimentos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Foi um aprendizado muito grande para mim. E, como eu falei, dos nossos animais também, né? As nossas plantas, tudo se contamina. Tem gente que diz assim, nossa, eu tenho essa planta aqui dentro de casa, mas ela nunca vai para frente. Já viram isso? Ela nunca vai para frente, eu planto, a bichinha nunca vai para frente, morre, aí eu compro outra, ela nunca fica bonita. Poxa, lá na casa, eu vejo essa planta lá na casa da Ana Brito, é linda, cheia de flores, frondosa. Aqui em casa, a bichinha não passa disso aqui. Não passa. Por que será, às vezes? Entendeu? É mais um aprendizado. Aí a gente acha que é terra, tem que comprar mais adubo. E não é nada disso, né, Rose? Né? Para ela ficar mais bonita. Aí você compra adubo e nada. Vamos observar isso, gente. Observar isso. Às vezes a casa dá muito mofo. Às vezes mora num lugar que nem tem motivo para dar tanto mofo.
Às vezes é um lugar quente, um calorão danado. Aqui, lugar mais frio, é mais como um mofo mesmo, a umidade. Mas às vezes a pessoa mora em lugar quente, como aí é o município do Rio de Janeiro, quente pra caramba. Mas a casa está sempre com mofo, sempre dando muita teia de aranha, muito inseto, muita coisa assim que você olha, a casa tem sempre uma aparência feia. Ai, eu tenho que pintar, tem que. Ai, pinta, não sei o que lá. Daqui a pouco volta aquilo novamente, aquela coisa pesada. Por que será? Será que nós não estamos, de uma certa forma, colaborando para isso? Estou sempre quebrando tudo dentro de casa, né? Aqui está sempre quebrando móvel, quebrando tudo. Por que será isso? Será que de alguma forma nós não influenciamos com o nosso pensamento? São coisas para a gente começar a refletir. Tem coisas para a gente começar a refletir. Né? O culto no Evangelho no Lar é ótimo também para isso. Escolher um dia. Né? O meu é quarta-feira, 9h30 da manhã. Toda quarta-feira, 9h30 da manhã. Então, é outra coisa que ajuda a fazer uma asepsia na casa. E na gente também. Porque não adianta limpar a casa e a nossa mente está sempre carregada de coisas negativas. Você limpa a casa e a mente suja. Você limpa a casa e a mente suja. Primeiro, a limpeza interior, para não sermos como túmulos caiados, bonito por fora e imundo por dentro. Limpeza interior, e aí a limpeza exterior vai se refletir. E aí vai afetar vai atingir todo o nosso ambiente. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, Rosa, eu de manhã eu já começo a fazer meus afazeres, aí já coloco uma palestra, fico ouvindo pelo rádio e vou fazendo minhas coisas e vou estudando a palestra. É assim que eu tenho feito todos os dias de manhã. E é muito bom, porque a nossa sintonia fica bem. A gente tem que usar, né? Todos os recursos possíveis. É isso mesmo. E fazendo essa mudança. E também esse tema muito bom, falando do alimento, né? A gente tem mais educação na mesa. Eu gostei muito dessa parte que você falou. Né? Vou prestar bastante atenção agora, a partir de hoje, sobre isso, porque eu já tive momentos que eu estava comendo no meio da minha refeição, eu já não tinha mais vontade de comer, a comida não descia mais. Então, alguma coisa aconteceu. Agora, você falando, já me acendeu a luzinha aqui, né? Pensar. Lembra que os antigos, hoje o pessoal não faz muito isso, mas os antigos faziam sempre uma prece antes de começar a comer? Né? Sim. Fazia uma oração, e quando alguém vinha com algum assunto desagradável à mesa, a mãe ou o pai dizia assim: aqui na hora da comida não se fala dessas coisas. Né? Às vezes tinha isso. Aqui na hora da comida a gente não fala dessas coisas. Vamos falar depois. E tinha oração antes de almoçar, antes de jantar. Olha aí. O meu pai, quando era vivo, ele fazia questão da gente fazer a refeição todo mundo junto. Eram 6 filhos, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai cozinhava muito bem. Então a mesa ficava cheia, né? Era uma alegria só. Aí, depois isso acabou. Hoje eu tenho a minha família, cada um come num horário, ninguém senta à mesa, não tem aquela harmonia, né? Eu sinto falta disso. Mas aí a gente faz como a gente pode, né? São coisas que aprende. Tá na hora de comer? Vai comer? Para um minutinho, antes de botar a primeira garfada na boca, fecha os olhos e agradece a Deus a oportunidade de ter um prato de alimento. E pede a Deus que abençoe aquele alimento. Só isso. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu vou ingerir agora. Abençoe esse alimento e permita que as outras famílias também possam ter o alimento para comer. Gente, isso já atrai aquele fluido bom que vai envolver tudo ali. É questão de começar a praticar. Com o tempo, a gente vai fazendo isso naturalmente, sem forçar.
Tá bom? Com certeza. É verdade, Rose. E são coisinhas que parecem pequenas, mas que são de uma importância tremenda, né? É mais um aprendizado que a gente pode incluir no nosso roteiro. Então, vamos encerrar agora os nossos estudos. Eu vou pedir para a nossa companheira Maria Inês, que está aí com o microfone já aberto, para fazer a nossa prece. Maria Inês, faz a nossa prece, por favor. Olha, é porque eu queria falar que eu aprendi isso com meu marido, que ele era presbiteriano. Então, era muito diferente, mas era único, né? Quer dizer, era o Deus único. E ele sempre orava, ninguém ligava a televisão, tá entendendo? Não ficava fazendo palestra, orava antes de pegar qualquer alimento, tanto na hora do almoço, quanto na hora do janta, e na hora de dormir também. Então, isso foi um exercício, entendeu? Então, na minha família, minha filha ainda faz isso. Então, e ela é católica. Então, na minha família, sempre foi assim. Ninguém via televisão, depois negócio de celular não tem na mesa, tá entendeu? Até dos meus netos, tá? Porque eu acho que isso é muito importante, que é um exercício que você aprende. Como você falou, é de escutar música, contar casos horrorosos. Não, é hora de você estar ali em harmonia, não é? Em sintonia. Isso que eu acho. Então, os alimentos, até que você falou das plantinhas, eu falo aqui para as minhas, eu não estou gostando disso, você não está graciosa, a mamãe vai passar você para o CTI. Aí eu passo, aí eu começo a conversar, eu falei, meu Deus, eu falava da mamãe, estou igual minha mãe. Aí eu converso, falo, mas agora eu estou gostando de você, e parabéns, hein? Todo dia de manhã isso. Então, vamos lá. Liga o seu microfone, Maria Inês, você desligou. É. Ó, felizes e agradecidos ao Mestre Jesus, né? A nossa amiga, porque nos deu tantos subsídios para que nós possamos rever, aprender a cada dia, né? A lidar com as coisas mais simples.